O erro, que ela chama de erro inteligente, ele deve ser tratado como um processo de aprendizagem. Ficar em silêncio devido ao medo do risco interpessoal, ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Tudo começa aqui com você. Cuide das pessoas, as pessoas entregam resultado. Hoje nós vamos falar sobre o livro Organização Sem Medo. É o livro de Anne Edmondson. Esse livro, Organização Sem Medo, é um estudo profundo sobre a segurança psicológica e o quanto ela transforma a organização. Ela pode evitar falhas catastróficas e impulsionar a inovação da organização. Eu confesso para vocês que até eu ler esse livro, eu tinha uma ideia pequena, eu tinha uma visão limitada da importância da segurança psicológica na organização. É muito mais profundo, é muito mais relevante do que a simples bem-estar dos colaboradores. É muito maior, pode trazer muito mais impactos para a organização. Anne Edmondson, ela usa casos reais de grandes organizações com renome mundial, e eu vou trazer esses exemplos aqui pra gente, para mostrar o impacto do medo e como ele pode prejudicar não apenas o bem-estar dos colaboradores, mas ele pode também determinar o sucesso ou não de uma organização. Ele pode determinar até a vida de pessoas. Por outro lado, o livro mostra impactos ou benefícios das culturas também abertas, onde os colaboradores se sentem seguros. O erro, que ela chama de erro inteligente, ele deve ser tratado como um processo de aprendizagem, e ele deve ser compartilhado, discutido, sem julgamentos dentro da organização. Ao invés, às vezes, quando acontece um erro, a organização fica buscando culpados. Não, vamos aprender com esse erro inteligente, que ela chama de erro inteligente, que mais para frente eu vou definir aqui. Então, as organizações abertas, elas sabem que não podem perder a oportunidade e a riqueza das lições que há por trás desses erros inteligentes. O livro, ele é rico em pesquisas e casos de organizações com culturas do medo e de organizações com a cultura do sem medo, e ela traz exemplos que nós vamos tratar aqui. Como grandes organizações com a cultura do medo tiveram grandes perdas e como organizações com a cultura do sem medo tiveram muitos ganhos. Outro ponto muito importante que ela trata e que a gente tem que deixar claro aqui, a diferença entre os tipos de erro. E nós vamos falar no decorrer aqui da palestra, tá? Porque você tem que reconhecer o que é o erro que deve ser tratado como erro, e muitas vezes tem que ser até reestruturado ou punido quem errou, e o erro que deve ser celebrado, comemorado e utilizado como aprendizado. O primeiro exemplo que ela trouxe no livro, para mim, por exemplo, eu achei muito chocante. Ela conta uma vivência que ela teve em um hospital. Ela estava fazendo uma pesquisa onde a enfermeira percebeu que um bebê prematuro estava com sinais preocupantes, com dificuldade respiratória. No entanto, como o médico já tinha passado pelo bebê, ela teve medo de questionar ou perguntar ao médico responsável sobre uma determinada postura que está no protocolo que ele deveria ter feito, e ela ficou na dúvida, será que ele fez ou não fez, dado que o bebê está com esse problema respiratório. Mas como o médico ele era um pouco receptivo a feedbacks e um pouco agressivo na sua fala, alguém conhece um líder assim? Ela preferiu se proteger e ela não questionou o médico. E o que ocorreu foi que o bebê piorou bastante e veio a
óbito. Então, olha o risco da falta de segurança psicológica, né? Ficar em silêncio devido ao medo do risco interpessoal, ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ele pode ser a diferença entre o sucesso da organização e o fracasso de organização, o sucesso do projeto e o fracasso do projeto. Entre a prosperidade de uma organização ou a derrocata dessa organização. E eu quero até trazer um link que ela não fala no livro, mas que eu gosto de trazer para a vida. A mesma coisa nos nossos lares. Né? Como é que está a segurança psicológica do seu marido para te dar feedback quando você erra? Como é que está a segurança psicológica dos seus filhos também para te falar quando você tiver uma postura que eles não julgar adequada? Existe essa segurança psicológica dentro da sua casa? Até porque, líder, nossa jornada ela é sistêmica. Se você não desenvolve esse hábito em casa, não vai ser na organização que você vai fazer isso. Né? Então vamos buscar a consciência, o desenvolvimento dessa permissão para ser questionada. Quem sabe que não é fácil. Eu vou tratar isso também no nosso bate-papo aqui. Teve um estudo, foram entrevistadas algumas pessoas e perguntado, alguns empregados, né, de uma determinada organização, e perguntado para eles sobre quando eles viram algo errado, tiveram coragem de reportar ou preferiram omitir. 85% dos empregados entrevistados, eles reportaram pelo menos uma ocasião em que eles não sentiram ou eles se sentiram incapazes de expor a sua preocupação aos seus chefes. Embora eles acreditassem que o problema era importante. Eles viram alguma falha no processo, sabia que aquilo era importante, mas não se sentiram seguros psicologicamente para levar a questão ao chefe. Triste, né? Mas tem muito caso pesado por aí. Outro caso muito pesado foi o voo 447 da Air France em 2009. Sai nos noticiários, algumas pessoas devem até lembrar disso. Se a empresa tivesse uma política de segurança psicológica, ela teria evitado a morte de 228 passageiros. O avião, ele caiu no Oceano Atlântico porque os copilotos não questionaram o comandante quando perceberam um erro técnico. Optaram por ficar calados. A cultura do medo, ela desafia e de desafiar a autoridade, ela pode ser muito mais danosa do que nós podemos imaginar, certo? Então a pessoa vê o erro, sabe que está correta, mas prefere se proteger, às vezes proteger o seu emprego, né? Outro caso extremamente chocante foi o desastre do ônibus espacial Columbia, que ocorreu em 2003. O alerta do engenheiro não só foi ignorado, como também ele foi punido por ter feito o questionamento. Isso é a NASA, tá? A NASA falou que aquele assunto não estava na alçada dele. Ele não tinha que fazer esse tipo de questionamento, certo? O que o engenheiro viu? O engenheiro suspeitou que um pedaço de espuma corrosiva poderia ter caído na nave durante o lançamento da nave. Aí ele pediu para ver umas imagens de gravação mais de perto, para ele ter certeza se realmente aquela espuma teria caído lá, porque se a espuma corrosiva tivesse caído, eles teriam que ter alguma interferência. Só que assistir esses vídeos e verificar essas imagens estava fora da alçada, estava fora da obrigação dele, certo? O que ocorreu?
a nave foi reentrar, ela simplesmente explodiu, levando a óbito 7 astronautas. 7 astronautas que a NASA poderia ter protegido a vida e ela preferiu ignorar um questionamento de um engenheiro. Novamente, a cultura do medo, as pressões por prazo, as pressões por resultado foram priorizadas à segurança das vidas. Tem um outro caso da Wells Fargo, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Em 2016, esta instituição financeira, esse banco, ele exerceu pressão extrema por desempenho dos colaboradores. E por medo de demissão, se não atingisse as metas, veja o que os funcionários fizeram. Os funcionários criaram milhões de contas falsas para cumprir as metas impostas pelo banco, que eram surreais, impossível de ser atingida. Mas, como eles tiveram medo de perder o emprego, tiveram essa ideia criativa, né? Claro que isso acabou sendo identificado. O banco pagou uma multa de 3 bilhões, além de uma séria crise de reputação. Porque aí como é que o mercado vai olhar para essa organização? Com contas falsas, com movimentação financeira que de fato não existiu. Agora, esse outro foi uma empresa muito conhecida nossa. Foi em 2015. Ela é conhecida mundialmente, mas aqui no Brasil ela é bastante conhecida. Em 2015, a Volkswagen, ela se envolveu em um grave escândalo dos motores a diesel nos Estados Unidos. Ela queria introduzir os carros a diesel dela nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos têm um critério rigoroso de emissão de poluentes e tal. E aí a diretoria da Volkswagen colocou como meta colocar esse carro a diesel no mercado americano. Só que os engenheiros não conseguiam reduzir o índice de poluentes. Dado o motor que eles tinham, a tecnologia que eles tinham de motor a diesel, eles não conseguiam que o nível de poluentes ficasse dentro da exigência do mercado americano. E a diretoria da Volkswagen não aceitava também o não, porque a meta era colocar os carros a diesel no mercado americano. O que os engenheiros criativos fizeram mais uma vez? Eles criaram um dispositivo, um software, que na hora dos testes técnicos, fraudava. Ele mandava informação dentro dos limites, certo? O software do próprio carro, que o carro emitia X de poluente, mas o software convertia para menos. Aí ficou dentro dos padrões americanos. Por um acaso, em um teste desses aí de uma revista, de alguém que avalia o carro, avalia os carros, né? Foi olhar, bingo. Os carros da Volkswagen estavam com os índices de poluente acima do permitido pela legislação americana. Quando o problema veio a público, amigos e amigas, houve uma grave perda de confiança nos produtos da Volkswagen, no nome Volkswagen, na reputação da empresa Volkswagen, além de multa de 30 bilhões de dólares. A autora Anne, ela ressalta a importância da organização abraçar, é a palavra que ela usa e eu gosto muito disso, abraçar o erro e não perder as grandes oportunidades de aprendizagem que vêm junto com o erro. Mas é importante reconhecer, segundo ela, que existem 3 tipos de erros e você tem que saber lidar com cada um deles
E ela classifica esses erros como o erro por imprudência. O erro por imprudência, esses devem ser evitados, né? Não é o tipo de erro que a gente vai comemorar. Por exemplo, quando há um procedimento bem definido dentro da organização e um colaborador não cumpre aquele rito ou simplesmente desobedece, decide não fazê-lo, neste caso, deve-se analisar, se for o caso, buscar um treinamento rígido desse colaborador, verificar o processo, ele pulou por quê? Justificável ele pular, né, essa etapa do processo? Ou às vezes até punir, talvez uma pessoa que não tenha perfil para estar dentro da organização, né? Erros complexos é outro tipo de erro que ela classifica, resultante de combinações únicas de um novo evento, normalmente eventos indesejados, às vezes causados por desastres naturais, que está às vezes além da nossa... que existem desastres naturais que são previsíveis, então a organização tem como minimizar esses riscos, mas existem outros que podem não ser, né? Tem que estar observando, novos fatores devem ser aplicados, tem que estar atento ao colapso do sistema e como solução nesse caso, a autora fala que é melhorar os processos. Não é o erro para se comemorar, tá? O erro que ela chama de erro inteligente, eles são aqueles erros que eles são necessários para a inovação da organização. E nesse caso, a organização ela deve dar liberdade para as pessoas falarem, para as pessoas questionarem, para as pessoas comunicarem. E essas pessoas, elas devem ser verdadeiramente ouvidas. E quando ouvidas, o líder deve mostrar gratidão pela opinião da pessoa, mesmo que aquela opinião naquele momento não, se de fato ela não tiver aproveitamento nenhum, mesmo assim você deve incentivar para que a pessoa continue observando e trazendo a opinião dela para dentro do processo. As pessoas que trabalham diretamente com o processo, gente, muitas vezes elas trabalham de perto com o processo, então elas podem falar mais disso do que a gente que está mais distante do processo. Então, é importante estar ouvindo as pessoas que estão ligadas diretamente no processo, né? E deve mostrar gratidão para incentivar que essa pessoa continue trazendo as ideias dela, mesmo que essa ideia não seja aproveitada ou absorvida naquele momento. Então, celebrar com esses erros como parte da aprendizagem é importante. Um exemplo que ela traz foi a Apple testando 20 designers falhos antes de chegar no iPhone perfeito. Exemplos de empresas, aí no decorrer do livro ela vai trazer também exemplos de empresas que aprenderam a celebrar os erros e venceram, né, na aprendizagem de eliminar o medo. Uma dessas empresas que ela conta, que ela fala, é a Google. No projeto Aristóteles, ele descobriu que equipes com segurança psicológica eram mais inovadoras. Claro, você tem uma equipe, cada um tem liberdade, sente a vontade de trazer suas ideias. Se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, outra pessoa tem, e nós todos conseguimos colocar essas opiniões em conjunto e somar essas ideias e fazer disso uma ideia melhor ainda. Claro que a ideia de nós três juntos vai ser muito melhor do que a minha sozinha, né? Assim que os líderes da Google conquistaram a confiança dos colaboradores, que sentiram segurança psicológica para poder expor e trazer sua contribuição verdadeiramente para dentro da organização. A mesma coisa também a Google, o Gmail, né? São exemplos de empresa que prosperaram neste quesito de elevar a segurança psicológica do time, da organização. Outro exemplo que ela traz de empresa que superou isso é a Pixar. Nas sessões lá de análise dos filmes, o que eles faziam? Eram realizadas reuniões onde qualquer um
que tivesse na reunião podia criticar sem medo o filme, né, a produção. O produtor do filme, ele tinha que controlar a emoção, não precisava de defender, de justificar, controlar a emoção, controlar o ego. Não é fácil, né? Controlar o ego, porque as críticas que os colegas estavam fazendo não era a pessoa, ao produtor, mas sim a ideia. E a ideia, ela pode ser sempre aprimorada, ela pode ser sempre melhorada, né? O resultado desse modelo de maturidade é o sucesso dos filmes como Toy Story, Inside Out. A outra empresa que ela cita, a Bridgewater Associates, ela aplicou transparência radical dentro da empresa, onde todos, inclusive o CEO da empresa, recebiam feedbacks abertos, públicos. Na hora que precisava de ser dado, era dado. Construiu isso junto dos colaboradores, construiu essa maturidade, né? E esta política de comunicação fortaleceu o time, evitou crises financeiras que afetaram outros concorrentes posteriormente. Então, como eles já vinham no modelo de questionar um ao outro, isso fortaleceu a organização. Em um determinado momento, teve uma crise que afetou todo o setor, mas eles estavam coesos, juntos e estruturados para o que veio. Então, o impacto que acontece, né? A empresa tem que estar preparada. Então, ela estava preparada para absorver aquele impacto e perder menos. Outra empresa que também é um exemplo de sucesso, é bem conhecida nossa e assim a qualidade dos produtos dela não se questiona, é a Toyota. Né? A Toyota, ela implantou um sistema onde qualquer funcionário podia parar a linha de produção se visse qualquer erro. O resultado disso é que a Toyota virou referência em qualidade e eficiência. Anne Edmondson, né? Ela também trouxe passo a passo para criar uma organização sem medo. Então, o que ela fala? Que os líderes, eles devem trabalhar uma coisa que eu falo sempre nos meus vídeos: o autoconhecimento. Tudo começa aqui com você. E o gerenciamento das emoções. Para quê? Para nós nos sentirmos livres, humanos. Né? Nós somos seres vulneráveis, a gente erra também. E não tem nada demais as pessoas também saberem que a gente erra. É normal, gente. Quanto mais humano a gente for, mais conexão a gente faz com o nosso corpo de liderados. Né? E nós não somos baixa bolinha, né? Não tem superpoderes, não somos super-humanos invencíveis. Não estamos acima do bem e do mal. Um grande exemplo, que inclusive eu li o livro dele, Aperte o F5, um grande exemplo é Satya Nadella. O livro Aperte o F5 é muito bom também, que é de Satya. É o CEO da Microsoft, que não tem problema em assumir, em admitir, inclusive publicamente, erros e pontos de melhoria. Depois vou até pensar em fazer um vídeo do livro de Satya Nadella. É muito bom. Eu lendo o livro, parecia que era meu amigo. Quando o livro acabou, eu fiquei com saudade dele. Você acredita em um negócio desse? Outro passo que a organização deve ter é criar canais de comunicação seguro. Lembra do caso que eu falei lá na frente da NASA? A NASA, por exemplo, após o acidente do Columbia, ele criou um sistema anônimo de relatos, onde qualquer funcionário pode relatar qualquer processo que ele quiser criticar dentro da organização. Não precisava de ser anônimo, né? Mas para mim ainda denota um pouco de insegurança, mas pelo menos fez alguma coisa. Então, o que nós temos que preocupar? Ter canais, né? Canais de comunicação. Trocar punição por análise.
incentivando as pessoas que estão mais próximas da operação a trazer os seus relatos e as suas sugestões. Estabelecer, olha só que legal, gente, estabelecer metas coletivas. Este é um detalhe que as organizações do século XXI ainda não estão atentas. Premiar a equipe e não o indivíduo. Isso, premiar a equipe, premiar o resultado do trabalho e não o indivíduo, isso fortalece o trabalho cooperativo e não o competitivo. E nós somos no século XXI, nós já temos que ter amadurecido a ideia da cooperação e baixado um pouco essa cultura que nós fomos criados, que é a cultura da competição. Se eu estou bem, eu quero também que meu colega esteja bem. Né? Trabalhar isso, se a gente trabalhar isso dentro da organização, a organização ganha muito mais. Outra coisa que a gente fala tanto, né, que é a questão do feedback, mas ainda estamos muito longe, mas muito longe de estarmos com maturidade para normalizar o feedback. E que horas dar o feedback, Evelita? Constante, a hora que precisar. No momento que você perceber o problema, se você estiver pronto para dar um feedback com maturidade, que já dê logo. Né? O feedback ele é um instrumento com um efeito transformador no crescimento das pessoas. Para isso, o líder deve ser bem preparado, claro, porque senão o tiro sai pela culatra. Você tem que saber fazer isso, para aplicar de forma correta, para surtir o efeito esperado. O efeito esperado não é humilhar, não é machucar, não é maltratar o colaborador. O efeito esperado é entender a postura e melhorar aquele ser humano, né? Que ele mesmo entenda onde ele tem que melhorar. A Netflix, por exemplo, ela tem uma cultura de feedback radicalmente honesto. Eu gosto dessa palavra, radicalmente honesto, porque nós brasileiros gostamos muito de dar tapinha nas costas pela frente e às vezes falar mal nas costas, mas para a pessoa a gente não dá um feedback sincero. Isso é horrível. É horrível para você, é horrível para a pessoa. O livro, ele prova que o medo gera fracasso, enquanto a segurança psicológica ela gera inovação. Edmondson reforça que, embora os erros sejam inevitáveis, culturas tóxicas são opcionais. As organizações que abraçam a transparência e o aprendizado contínuo se destacam em performance e resiliência. Eu vou fazer de novo o link, porque nós somos seres sistêmicos, né? Então não existe só o líder, existe o ser humano, a Velita. Então eu vou perguntar para você de novo, como é que está também a segurança psicológica na sua casa? Como é que está a segurança psicológica na sua relação de amizade, com seus amigos? Pensa nisso, implante isso na sua vida, implante isso como filosofia de vida. E assim a gente vai conseguir implantar isso também nas nossas organizações. O século já virou, o mercado já mudou e as organizações estão demorando a pegar o ritmo. A pegar o ritmo, pegar a velocidade da inovação, a velocidade do cuidar das pessoas. Você é um líder para cuidar das pessoas. Gaste o seu tempo, que às vezes a gente fica com o tempo correndo, executando. Calma, respira. Cuide das pessoas, as pessoas entregam resultado. Dê segurança psicológica ao seu time, ouça o seu time. Aplique as ideias que não veio de você, veio deles, mas que você, no fundo lá do seu coração, sabe que é melhor do que a sua. Tá? Sucesso na nossa jornada.